Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Condessa Anasta Cuscosca. Sejas bastante bem-vindo ou bastante bem-vindo. E hoje nós temos aqui uma entrevista com uma editora brasileira, editora Ser Poeta, Davidson. Olá! Tudo bem, tudo bom com o bem? Sim. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como a Anastácia gosta de falar. Afinal de contas, a gente não sabe a hora que você vai estar assistindo esta É live. isso. É verdade, é por isso que eu falo isso sempre. Três estações, três climas diferentes. Olha, já temos aqui pessoas assistindo. Kézia Vitória, olá, Felipe, olá, mineiros pelo mundo, olá, nossa, feliz por ver vocês. Então, por causa de alguns problemas técnicos, essa entrevista deveria ter saído no canal do Editora Ser Poeta, mas hoje nós temos uma, uma entrevista em especial aqui no meu canal. Eu vou ser entrevistada no meu próprio canal. Acontece. Pois é, pois Então, é, nós gente. temos aqui. Motivo de forças maiores, né? Simplesmente meu computador deu uma pane na hora da entrevista. A gente Acontece. resolveu, para não perder o contato com vocês, fazer através do canal da própria Anastácia. Olha, vou só passar um oi para Jorge, Tanner. Aqui nós temos Márcio, nós temos Gustavo, Isaac, José, Jorge Gomes, Marcelo Silva. Estou muito feliz por ver vocês todos aqui. André, John Stokes. Ok, falei todos. Agora sim. Davidson, por favor, conta o que é que deveria ser essa entrevista e como é que ela vai ser e como é que é e faça as perguntas, inicia já, ok, vamos agora iniciar como se fosse para o canal Editora Ser Poeta, vamos aí. Isso. É bom que vai ser bem inusitado, né? As pessoas que te acompanham vão entrar aqui e vão encontrar um conteúdo diferente. Afinal de contas, eu estarei te entrevistando. É verdade. Bom, gente, espero que vocês depois sigam lá o nosso canal, se inscrevam, né, no canal da Editora Cinco Poeta. Depois a gente coloca nos comentários aí o nosso link para você, se possível, se inscrever lá. É um canal que tem conteúdo voltado para a literatura contemporânea. E esse bate-papo hoje é para a gente entender como é que funciona a influência da literatura brasileira na Ucrânia. O canal da Anastácia é um canal que tem bastante brasileiros. E isso, eu gostaria que você, então, começasse a falar como é que são os autores brasileiros que chegaram à Ucrânia. Quem é que incentiva? Quem é que é mais lido? Você já leu alguns dos autores que são os consagrados, contemporâneo, a contemporâneo? Fique à vontade aí para falar para a gente. Então, durante a União Soviética era muito popular ler Jorge Amado, especialmente Dona Flor e dois dos seus maridos. Para nós isso era uma literatura meio que estranha e esquisita, porque um homem morre, o outro está ao vivo e eles dois estão com uma mulher. Nossa, como é que é possível? Para nós isso era a explosão do cérebro. Depois, popularizou-se bastantíssimo o Paulo Coelho, como o livro Alquímica, o Alquímico, né? Todos isso é literatura pop, todos conhecem o Paulo Coelho. Eu não conheço ninguém por quem não conhecesse e quem não lesse, porque literalmente quando você começa a ler o Paulo Coelho, quer ou não, você fica cativado. Porém, os russos e ucranianos estão muito contra Paulo Coelho. Falavam assim: nossa, literatura pop, isso não é para cá, como é que vocês conseguem ler isso? Isso não é nada. Interessante, no Brasil, como é que vocês, assim, o que é que vocês acham do Paulo Coelho no Brasil? Bom, Paulo Coelho teve o seu tempo, a sua época de ouro, né? Então, justamente nesse período que ele escreveu Brida, O Alquimista, né? O Diário do Alquimista, foi a fase que ele mais foi consumido aqui no Brasil. Depois que ele se tornou uma figura mais católica, assim dizer, né? Que Uhum. fez o caminho de Santiago, Compostela e tal, então algumas pessoas se decepcionaram porque ele vestia uma roupagem, né, de ser um ser muito místico, de ser um próprio alquimista, e depois ele muda a linha de escrita dele, e aí o Brasil também começa a dizer que ele se tornou muito comercial e abandona um pouco as suas publicações, embora ainda esteja nos degraus dos mais lidos do país.
Eu lembro que quando eu comecei a ler o Paulo Coelho, eu fiquei cativada, não dá para parar. Quando você começa a ler ele, você fica interessado o que é que vai acontecer depois, quando ele foi viajar e o viajante aí começou a encontrar motivos para ir para outro país, começou a encontrar coisas especiais que ajudam a ir para outro país, etc. Eu já não lembro bem porque isso foi em 2014 ou 13 que eu li esse livro, por isso a história não ficou tão bem aqui na cabeça. Porém, eu lembro o sentimento que eu sentia quando eu estava lendo. Então, tipo, o que é que vai acontecer depois? Não se quero ler mais. Só uma coisinha aqui. Quero agradecer bastantíssimo ao Marcelo Silva, que apoiou hoje o nosso canal. Muito obrigada a você, Marcelo! Muito obrigada. E Ótimo. JS Leito, muito obrigada a você. Temos aqui também o Gustavo Nalva. Só uma coisa, JS Leito, muito obrigada a você por apoio. Gente, quem apoia o nosso canal, muito obrigada a vocês, sério, do coraçãozinho. E temos aqui o Gustavo Nalva, do canal Clio História. Paulo Coelho se tornou o cara que o Raul Seixas chamaria de careta. Sério? Eu Com não sei como. certeza, com certeza. Ao Raul eu até já indiquei para a Anastácia ouvir algumas músicas, né? Em conversas em off. E Sim, aí todo verdade, mundo verdade. que conhece um pouco da biografia do Raul e do Paulo Coelho, há uma impressão que o tempo que o Paulo Coelho foi mais místico, mais alquimista, mais esotérico, foi tudo que ele absorveu do próprio Raul Seixas, né? Em vida, o Raul e o Paulo Coelho já brigavam, né? Então, quando o Raul já era vivo, ele já se afastou do Paulo Coelho, inclusive por achar que ele já estava seguindo uma linha muito careta já. Nossa, essa informação para mim foi super nova. Agora eu sei que um músico, um cantor brasileiro, teve relações de amizade com Paulo Coelho e eles influenciaram um ao outro. Isso é incrível. Isso é como nós falarmos agora do impressionismo e de Edward Manet com o Claude Monet. Eles eram dois amigos, dois impressionistas, e até hoje em dia as pessoas ficam uh, sem saber como distinguir esses dois, mas eles brigaram, ajudaram ao outro. Edward, ele tinha dado dinheiro para o Claude, e para quem agora está de que ela está falando, Claude Monet? Claude Monet era um impressionista francês e ele ficou famoso por desenhar as pinturas, essa pintura aqui, e a outra pintura que eu não sei bem como é que é o nome em português, infelizmente, mas provavelmente o nome vai ser o mesmo que em russo, Os Lírios. E ele, para desenhar essa pintura aqui, de propósito, gente, construiu a sua mini casinha fora da França, fora do Paris, perto, e pôs lá os lírios, especialmente para desenhar esses lírios durante o ano, para desenhar as épocas diferentes que os lírios estão assim, depois eles se baixam, depois renascem, e literalmente ele fez isso tudo só para desenhar essas épocas. E agora temos as exposições dentro dessa casa dele, do impressionismo. Só mais uma coisinha aqui. Muito obrigada. Temos aqui ao Jean Kleber e muito obrigada ao Felipe Silva. Nossa, o apoio aqui no canal de Deus, para mim isso é muito importante. Ótimo, Muito obrigada, é sério, do importante. coraçãozinho. Sim, mas aí vamos voltando aqui à nossa entrevista. Eu Voltando, gostaria que voltando. você. Também, outro livro que eu conheci da literatura brasileira era Auto da Compadecida, porque o meu aluno, e eu dou aulas de russo, o meu aluno me mandou Auto da Compadecida, e eu ri demais com essa peça teatral. Depois eu assisti o filme aos bocadinhos, e nossa, é de dar risada demais. Amei, 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 amei. E, por fim, a literatura inglesa, como é que eu vou explicar? Por causa da literatura inglesa, foi influenciada a visão dos russos do Brasil inteiro, ou seja, existe uma obra literária que também é uma peça, igual a Auto de Compadecida, só que escrita por um inglês, que é Brandon Thomas. Ele escreveu Boa tarde, bom dia, eu sou a sua tia. E lá conta-se uma história em que um homem estava fugindo da polícia, acabou numa casa onde tinha brasileiros, e esses brasileiros estão à espera da sua tia do Brasil, só que ninguém sabia como é que era essa tia. Naquela época não existia fotografias, Instagram,
não dava para saber como é que ela era. E o homem para na casa dos brasileiros, quer se esconder da polícia e tem lá dois caras com duas garotas que querem casar com essas garotas, mas só que precisam da benção da tia. Mas ninguém sabe como é que é essa tia, ninguém sabe se ela vai chegar hoje, por isso eles vestem esse homem da tia, escondem assim da polícia e assumem ao mesmo tempo, pedem a benção para casar com essas garotas. Mas o problema é que todos na cidade conheceram que vai chegar essa tia tal do Brasil, todos lembraram dela, e os homens mais belos da cidade, que é um era major, outro era, não sei, um major que voltou da guerra, outro era um homem muito rico, e eles chegaram a casa e Dona Rosa, como é que você está? E eles todos estão com o homem e não compreendem isso e estão se apaixonando pelo homem. E o homem não tem trovões, não tem aquela coisa, como é que se chama? Eu sempre esqueço dessa palavra. Não sabe como parar, ele sempre bebe sem fim, como a Dona Rosa podia beber assim. Os homens se apaixonam por ele estar sem aquelas coisas, sem paradas mesmo. Como é que isso se chama em carro no Brasil? A pessoa que tem um vício alcoólico, alcoólatra. Sim, 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 mas espera aí. No carro, para parar o carro, nós temos os trovões, não, os... Como é que ele se chama? Eu sempre esqueço essa palavra. Para parar o carro. Você que carrega no... Semáforo? Não? Mais uma tentativa. Tenta adivinhar o que eu tenho na cabeça. Eu não estou Vá lá. entendendo. Para parar o carro, como Hum. é que aquela coisa se chama? Para parar o carro? Sinal. Freios. O freio. Não, assim, o homem não tinha freios, ele está fazendo-se de mulher. E as mulheres, elas, como eram naquela época, elas eram bem tímidas, bem conservadas, reservadas. E o homem não, ele toma mais uma, cigarro, ótimo, dá-me um cigarro. E os homens, nossa, que Dona Rosa, eu sempre sabia que o Brasil era diferente. E a visão do Brasil era influenciada por isso também. Nós víamos os brasileiros como mais assim, como é que é de explicar? É quando a verdadeira Dona Rosa chega, ela era muito assim, muito rica, com um vestido belíssimo. Ela traz também com ela uma garota novinha, muito belos, muito ricos, e que tem marido e que tem um monte de filhos. Para nós isso já era uma imagem do Brasil, que todos eram ricos aí. E a outra piada que ele fez, que assim, eu tenho que contar toda a história para explicar essa piada, mas no geral acontece o encontro da verdadeira Dona Rosa e do homem. Mas O só que encontro dos dois. sim, 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 e eles estão sentados, mas ninguém conhece a Dona Rosa de verdade. Eles pensam que é uma senhora que saiu assim do nada e apareceu em casa, e tipo, eles todos pensam que ela é convidada, e ela compreende que nós temos aqui uma Dona Rosa feita não sei de onde. Os homens já estão apaixonados à volta desse homem. Nossa, que mulher, falam ele. E esse homem, bebendo, fala assim: esse Dom Pedro, que tirano era esse Dom Pedro? Ela falou: mas o meu marido não era Dom Pedro, era Dom João. Quantos Pedros vocês têm nesse Brasil? Você sabe quantos Pedros eu vi na minha vida? E mais uma xícara aqui. E depois, mas ok, então se ele era Dom Pedro, como é que estão os seus filhos? Meus filhos? Oi, eu tinha uns 15 filhos, já não lembro onde é que eu deixei eles. 15 filhos, como é que eles me deram na cabeça esses 15 filhos? Ela, mas eu nunca podia ter filho. Quer dizer, a Dona Rosa nunca podia ter filho, sim? Então morreram todos, eu chorei. Ele começa a contar bobagem e daí eles conhecem a outra e a última piada que ele faz, nossa, quantos macacos selvagens tem nesse Brasil? Macacos selvagens no Brasil? E ele joga com essa piada. E daí as pessoas sempre, quando alguém pergunta sobre o Brasil, especialmente a geração mais velha, fala essa piada. Quantos macacos selvagens tem no Brasil? Por causa das Amazónias? Por causa das florestas? Por causa dos animais selvagens? Então, é isso. A visão foi Bom, influenciada bastantíssimo por causa dessa obra, que também foi icronizada. é uma visão aí bem peculiar, né, de ponto de vista diferente de como o Brasil pode ser retratado. E É. como é o nome do filme que você está retratando e se é fácil a gente ter acesso
a esse filme? Como é que a gente faz para quem está interessado em assistir? Eu estou à procura para mostrar a vocês esse filme. É o filme de 1975. E olhem só, a União Soviética parece que o drag queen ninguém conhece, nada disso, mas olhem só o homem vestido de mulher e isso fez um enorme sucesso. Está aqui. Esse filme foi feito num estilo como se fossem filmes. Sabe aquele com piano? Toca o piano e o filme é meio que passa. Como é que é de explicar? Como o Charlie Chaplin, os filmes da Nova York. Sim, 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 sim. entendi. Mas depois começa a fala e esse homem canta e é muito engraçado. Pronto, é esse rico, esse é o major, essa é a Dona Rosa, né? O homem vestido de Dona Rosa. Este Falsa é Dona o. Rosa. Sim, 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 sim. Esse é o garotinho que inventou vestir ela de Dona Rosa para ter a benção para casar com a garota e tinha o amigo dele. E este é o único que compreendeu logo que este é o homem, que era aquele homem que serve em casa, né? Abre as portas, faz Mordomo. tudo limpo. Sim, como é que se chama? O Mardon, né? Mordomo. Mortom, exatamente. E pronto, Bacana. esse filme é maravilhoso. Como é que assistir ele? Eu vou deixar o link na caixa de descrição, mas se chama Bom Dia, eu sou a sua tia. E se vocês conseguirem ler, é uma obra, peça teatral bem pequena de ler, mas muito engraçada. Bacana. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, a gente tem uma escritora que é bastante consagrada, né? Ultimamente, ela fez o seu centenário, que é a Clarice Lispector, que é ucraniana, né? E que passou um tempo de Sim. sua vida até na minha cidade natal, que é a cidade de Recife, que é a capital de Pernambuco. Como é que Clarice é vista pelos ucranianos e as ucranianas? Então, infelizmente, ninguém conhece Clarice Lispector, só as pessoas que provavelmente estudam a área do Brasil na faculdade. A Clarice Lispector não é conhecida e, para mim, ela só apareceu na minha vida agradecendo aos brasileiros que me falaram da Clarice Lispector. Aí eu fui estudar a biografia dela, fui ver várias entrevistas dela, mas eu devo dizer que ela é muito popular aqui em Portugal. Tem muitos livros da Clarice Lispector aqui em Portugal, literalmente imensos, e especialmente naquelas capinhas bem simples, bem disponíveis. Em cada cantinho você consegue comprar aqui a Clarice Lispector para ler. Quando eu comecei a estudar a biografia dela, eu compreendi que ela era de Sachelnik, que era uma cidade judaica, ela era judeia. No Brasil, não é? Ela já estava no Brasil quando ela nasceu. Por isso, eu posso considerá-la mais brasileira, com origens judaicas e ucranianas. E a Ucrânia, na verdade, é um país que tem muitos judeus. E a minha cidade, que é Jitomer, tem muitos judeus. A Odessa é uma cidade considerada judaica. E tem até uma cidade que tem na Ucrânia que tem que se chama Uman, e essa cidade, Uman, cada ano tem uma visita de judeus, ela fica recheada e enchida de judeus por causa de eles acreditam que por lá passou o Jesus Cristo e deixou lá algum mercado, alguma coisa assim. Para eles essa cidade é sagrada, se eu estou correta, eu não sei bem a história toda. Então, é verdade, eu vejo que muitos imigrantes na América, como vários atores da origem ucraniana, eles são também da origem judaica, e a Clarice Lispector é um dos casos, como por exemplo a Ayn Rand, ela também não é bem russa ucraniana, ela também é da origem judaica. Muitos judeus, logo quando viam que está indo para baixo a Ucrânia ou a Rússia, e eles faziam de bom, eles saíam, e saíam para outros países, imigravam. E graças a Deus, porque assim nós conseguimos descobrir o talento deles, porque nós sabemos das opressões que ocorriam na Ucrânia e Rússia, das opressões depois da União Soviética, por isso é muito complicado falar será que nós iríamos conhecer o talento deles. Quando eu li a Clarice Lispector, eu fiquei pensando, ainda eu não sabia da biografia dela, eu fiquei pensando que ela tem um mundo muito grande lá por dentro de si. Parece que eu estava lendo o José Saramago, que é o escritor português, né, que escreve sem pontos, sem finais, que você lê e você é que manda no livro. A mesma coisa eu senti quando estava lendo a Clarice Lispector, mas eu também senti umas notas depressivas
nos livros dela. Aí, quando eu fui estudar a biografia e vi as entrevistas várias, eu compreendi que ela passou por uma vida bem depressiva. Ela estava sempre sentindo uma solidão, uma depressividade, e eu vi que ela também sentiu essa solidão por causa das viagens, da imigração. E literalmente, quando você é um imigrante, independentemente se você já cresceu e tal, noutro país, você sempre sente alguma solidão, você sempre sente que pode ser que no meu país seria melhor se eu estivesse lá e etc. E ela tinha um marido que era. Um, trabalhava para o governo e viajava. Não sei como é que se chama essa profissão. Embaixador. Embaixador, exatamente. Ele era embaixador e ela viajava bastantíssimo, e eu acho que é por isso que ela escrevia tanto também, porque ela sentia que ela precisava expor o mundo, e assim ela não. Ela tinha como amigo o livro para escrever, vou dizer assim. Bacana. Vamos fugir um pouco aqui do contexto da literatura e deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou aos 100 mil inscritos, recebeu a placa do YouTube e Sim, tudinho, e aí a gente percebe que você tem muitos brasileiros no teu canal e que eles gostam sim, dos sim. conteúdos que você posta, são muito carinhosos com tudo que você faz. Como é que você conseguiu perceber que o caminho era aí? Eu acompanhando o teu canal, vi que você começou com um conteúdo bastante diferente e foi percebendo ao tempo que o caminho estava aí nessa conexão Brasil, Ucrânia, Portugal. Como foi, então, chegar Olha, aos 100 mil essa inscritos? história foi bem maluca. Eu publiquei vídeos sobre idioma russo e idioma ucraniano, e eu era uma garotinha, eu tinha 15 anos, 16. E um brasileiro me mandou uma mensagem, faça entrevista comigo, era o Kaique Júnior, que agora tem um canal amigo da Rússia, e ele fala sobre a cultura russa, e ele conseguiu realizar o seu sonho desde sempre era viajar para a Rússia, e ele conseguiu e está lá e mora lá agora. E ele me convidou para a entrevista, e aí eu conheci o Brasil. Tipo, antes disso, o Brasil não existia na minha vida, existia o Portugal ou a Ucrânia. Aí abriu o mundo e eu assim, Brasil? Nossa, existe? Legal. Caramba, como é que é? E era super novo para mim. Aí os brasileiros, eles são pessoas extremamente cultas, culturais. E pelo menos no meu canal sempre, eu vejo um monte de comentários descrevendo várias cidades e estados do Brasil. Sempre havia aquela coisa, você sabe, do Paraná, que é a cidade dos ucranianos. Isto é em 2015, 2016. As pessoas descreviam Clarice Lispector, falavam muito de vários escritores e poetas do Brasil, descreviam como é que é a cultura. Então, quer ou não, você vai ser influenciado por o Brasil, porque o Brasil sempre, ele descreve sempre o que é que ele tem por dentro, e isso é maravilhoso. Eu amo isso no brasileiro, porque vocês, quando vocês encontram um estrangeiro, vocês logo ensinam a cultura de vocês, e isso é super bom, isso é super importante. As outras culturas não fazem isso, vocês fazem isso, e por isso vocês são os mais cultos. Eu Ah, adoro que isso em legal. vocês. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta aí que eu vejo que muito dos inscritos do seu canal faz, né? Quando é que você vem conhecer o Brasil? Nossa, não sei. Espero daqui nesse ano que 2022 venha com a visita ao Brasil, 2023. Como é que escreveram 100 mil inscritos, 100 mil maridos? É porque o meu canal agora é virado mais para namoro, relações, e eu acho bom em mudar temas. Mas sim, quem sabe 2023, 2022 eu vou visitar o Brasil. Olha aí, hein? Tá registrado, hein? Que em 2023 aí a gente terá a Condessa Anastácia no nosso país. Venha, você será bem recebida, qualquer estado que você escolher. O brasileiro tem essa fama de Muito ser muito obrigada. anfitrião, né? De ser um sincerone quando recebe aí as pessoas. Então você vai estar bem recebida. É claro que se você vir aqui para o meu Nordeste, vai ser melhor recebida. Muitíssimo obrigada, igualmente. Seria muito legal se você viesse ao Porto e eu pudesse mostrar a você o Porto, porque é uma cidade belíssima que eu gostaria também de compartilhar. Muito obrigada pelo convite. Ah, legal. Não, o convite foi bastante especial porque eu vi que você realmente é bem. Os brasileiros têm muito carinho por você. Então isso é bacana. Muito Só tem que obrigada. conversar com a Anastácia aqui para a gente falar um pouco de literatura e tudo mais.
Deixa eu voltar aqui para te fazer uma pergunta. Eu disse que na nossa conversa a gente ia ter uma pergunta surpresa. E minha pergunta surpresa é o seguinte: suponhamos, imaginemos que a gente está num futuro pós-apocalipse e que você teria a missão de levar 5 livros para poder dar continuidade à história da literatura. Qual seriam esses 5 livros que você levaria? É uma pergunta bem fácil. Oh, não, essa pergunta é bem difícil. Meu Deus, são tantos livros. Nossa! Mas sabe, sabendo que foi Apocalipse e que todas as pessoas estão renovando, né? Não sabem ainda ler, eu faria igual aos católicos quando eles construíram as igrejas e fizeram monumentos descrevendo a história. Eu acho que eu tragaria vários livros com imagens do Antigo Egito. Nossa, essa pergunta eu saí bem dela. Não, mas imagina, literalmente, eu imagino que as pessoas não sabem ler, imagina que ninguém consegue ensinar e as pessoas precisam saber como é que era o mundo, o que é que elas precisam reconstruir. Literalmente, eu tragaria livros de cultura, cheias de imagens de pintores famosos, cheia de arquitetura, vários livros de arquitetura, como é que fazer, como é que construir. Eu acho que assim foi construído o Egito. Alguém trouxe o livro e falou: Oh, toma aqui como é construir. Tipo, aqui tem a história toda, o que é que vocês precisam fazer, o roteiro da vossa vida até ao próximo apocalipse. Provavelmente também entregaria a Bíblia para eles, mas só que em imagens, novamente, iria ser em imagens. Tragaria comigo algum livro dos contos de fadas, novamente em imagens, para eles saberem o que é que acreditar. E, nossa, meu Deus, eu não acho que seria legal eu trazer um livro simplesmente de um ator, seria injusto para um dos outros atores. Mas eu tragaria a Ayn Rand comigo para ler depois do Apocalipse. E tipo, ficar aí, nossa, que romance. Você foi muito diplomática na resposta, hein? Foi muito diplomática. É Eu, a assim, eu, primeira eu vez que fui eu, bem. é a Sim. primeira vez, é a primeira vez que alguém puxa essa vertente aqui quando eu faço essa pergunta, né? Então, você se saiu bem e não ofendeu ninguém, né? Não deixou nenhum dos autores ali de fora. Parabéns. Não, mas a sério, eu estava agora pensando, não dá, literalmente, se eu for falar o que é que eu gosto, eu vou falar só da minha, né? Por exemplo, tragam, não sei, isso vai ser muito comunista, tragam Karl Marx aí, tragam as obras do Karl Marx. Mas o problema é que depois do Apocalipse ninguém vai querer saber do Karl Marx, vai ser uma nova direita, vai ser uma nova esquerda, ninguém vai saber o que é verdade da esquerda-direita. Não vai fazer sentido para gente nova. Eles vão construir o próprio mundo e o que é que eu tragaria para eles seria mesmo algum livro de Gustave Klimt ou Monet para eles saberem o que é que desenhar, o que é que fazer, o que é que construir. Ótimo, ótimo. E então, já que a gente está falando aí dessa conexão, dessa ponte Brasil, Portugal, Ucrânia, e com toda essa tua experiência já estudando muito sobre o Brasil, acompanhando e tendo contato direto com brasileiros, afinal de contas, a internet facilita isso, né? No seu canal você tem contato direto com brasileiros. Hoje a gente está aqui através do conteúdo que você gera no seu canal. E então, qual é o lugarzinho aí? Eu vejo que você passa mais tempo em Portugal do que na própria Ucrânia, e tem a cara do Brasil do teu ponto de vista. Peraí, travou para mim. Mais uma vez, a última frase, Ah, qual é tá a bom. cara do... Eu só gostaria que você pudesse relatar aqui para a gente o lugarzinho que você olha aí em Portugal, ou até mesmo na Ucrânia, que tem a Que cara do parece Brasil. Brasil. Isso, que Ah, parece Brasil. Deus! Olha, provavelmente, peraí. Cada igreja que eu vejo aqui, eu, com duas palmeiras, especialmente, logo lembro do Brasil, não sei porquê. Especialmente igrejas pintadas de branco com azul, logo, não sei, imagino o Brasil.
Depois, aqui as ruas centrais que tem aqui no Porto, que é a Avenida dos Aliados, Trinidade, quem vai agora pesquisar, elas parecem bem Rio de Janeiro, pelo menos é assim que eu imagino o Rio de Janeiro. Tem aquela parte de Matosinhos, que é a Foz do Douro, um parque, ele parece bem para mim também São Paulo. Tudo o que tem palmeiras e igreja, para mim logo parece Brasil. Também talvez eu incluiria nessa lista a Sintra, a cidade de Sintra, não sei, também, assim, quando eu fui a Sintra, não sei porque pensei no Brasil. Talvez. Eu vou até pesquisar agora, espera aí, Foz, Porto, e mostrar para vocês como é que é, para vocês entenderem. Por exemplo, essa arca aqui, ela existe em Florianópolis, né? Floripa, eu acho que existe aí uma arca parecida. Depois, a Foz. Olha aqui, sim. Isso para mim, não sei, parece o Brasil. Ah, legal. Sim, isso é aqui no Porto. E para mim, é assim que eu imagino o Brasil. Que bom. Aí gostei. Me fala mais um pouco do que você poderia contribuir para a cultura da Ucrânia. Se de repente você pudesse ser aí realmente a embaixadora da Ucrânia no Brasil, o que é que você ia trazer do teu país aqui para a gente? Você fala da Ucrânia para o Brasil. Isso. Uh, Nossa, os ucranianos já trouxeram uma grande cultura e eu vejo muito que vocês têm até mais cultura ucraniana no Brasil do que nós próprios, especialmente nas cidades onde tem muitos ucranianos. Como eu vi que vocês têm ovos pintados aí como monumento, igrejas ucranianas em Paraná, no estado de Paraná. A minha amiga tinha-me mandado, eu vou mostrar aqui rapidinho. Só um segundinho. Olhem só. Ela partilhou comigo as fotografias. E essas igrejas aqui. Ela já até. Nossa, em Brasil, em pleno Brasil, tem mais Ucrânia. Eu espero muito que ela não vai estar contra em eu partilhar aqui essas coisas. Olhem só. Tem matrioshka. Mas falando em ponto de cultura, eu iria incluir várias obras da Ucrânia na literatura, na aula de literatura nas escolas do Brasil. Isto seria interessante para os brasileiros conhecerem não só a literatura russa, como a literatura mundial e literatura ucraniana, porque também ela tem muitos mortos, mas ela não é como Dostoiévski. Dostoiévski é mais elite. Agora, a literatura ucraniana descreve a história do povo, descreve o povo, como é que ele vivia, quais eram os problemas do povo, como é que ele sofria por causa de era necessário arranjar dinheiro para não ir e ser soldata, como é que as mulheres tinham tradições em casa, o que é que elas faziam em casa, como é que era o amor de uma mulher ucraniana. E, aliás, a mulher ucraniana, na literatura ucraniana, é sempre o caráter principal. Eu não sei nenhuma obra em que a mulher não seja o caráter principal. Na nossa literatura, quase sempre o caráter principal é a mulher. Porque a própria Ucrânia, nos nossos olhos, dos ucranianos, é uma mulher. E por isso, sempre quando a gente fala Ucrânia, logo imagina uma mulher. Aí eu tragaria para a literatura do Brasil, por exemplo, o Taras Shevchenko, que é o nosso Camões, Machado de Assis ucraniano. Ele é poeta e a história dele é muito interessante. Ele traz em si a cultura, ele tem uma poesia sobre. Não é poesia, é como o Camões escreveu uma obra sobre a viagem dos marinheiros portugueses em não é poesia, né? É como é que isso se chama? Em estrofes. A mesma coisa fez o Taras Shevchenko, ele descreveu uma garota ucraniana que sofreu e como é que era a cultura dos ucranianos perante uma gravidez, etc. Depois eu também iria pôr para as pessoas estudarem duas obras literárias muito incríveis, a Marusia Churai, que é sobre uma ucraniana que
não sei como é que descrever, dizem que ela envenenou o seu homem, mas na verdade o homem tinha um fígado. Não é o fígado, é a pâncreas estragada por causa do alcoolismo, sabe como é? E a mãe desse homem falou: Não, a Marúcia matou o meu filho, mas o filho matou a si mesmo por causa do alcoolismo. Mas como é que a Marúcia ela passa por essa prisão? Como é que ela leva essa prisão? O que é que ela canta dentro da prisão? Isso é muito interessante. E por fim, eu iria incluir como é que o ucraniano reescreveu a Odisseia do Homero, a maneira ucraniana. Ele descreve essa Afrodita, filha da puta, como ela estragava a vida ao casaco ucraniano, homem sofria. Tipo, literalmente, ele fez uma poesia, novamente como Camões, de 200 páginas em estrofes, em poesia, e ele descreve assim, com rima, como os deuses gregos e romanos influenciaram a vida dos cosacos, das pessoas simples como nós, tipo, por exemplo, eu não sei, posso usar Davidson, e aí eu falo, essa Afrodita, como ela estragava a vida ao Davidson, ele precisava fazer trabalhos de casa, aí ela aparecia no Instagram, e ele começava a assistir à Afrodita, nossa, como ela estragava a vida às pessoas, elas procrastinam. Ele faz isso na literatura ucraniana e eu acho isso super engraçado. É isso. Ok, bacana. Desde já eu vou dizendo que foi um prazer enorme conversar com você aqui para a gente falar um pouco da Prazer foi todo meu. literatura. E eu gostaria que você agora, se houve alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e eu não consegui fazer, você pode falar agora sobre esse tema. Se de repente eu esqueci, passou batido, então você fica à vontade para você falar nesse momento. Nossa, é uma pergunta interessante. Qual pergunta você deveria fazer para mim? Primeira vez eu tenho uma entrevista no meu próprio canal, isso é bem engraçado. Davidson, o que é que você pensa sobre a cultura ucraniana? Como é que você imaginava a cultura ucraniana antes da cultura ucraniana aparecer na sua vida? Como é que você imagina essa Ah, cultura toda? não, eu antes de conhecer o teu canal, pelo que eu conheço da Clarice, eu tinha uma visão de que os ucranianos, de uma forma geral, seriam pessoas muito sisuda, muito fechada, muito burocráticas. E aí, quando eu vi você aparecer no canal do YouTube, brincando bastante, rindo bastante, eu achei, olha, eu acho que a Clara estava errada, não é porque ela era ucraniana, não, era porque era outra coisa. É muito diferente do contato que eu tinha, porque eu conheci a Ucrânia através da Clarice Lispector, e eu tinha essa visão, né, de que seria pessoas muito frias, muito fechadas. E você não é nada disso. Você é muito radiante. Os E ucranianos são assim mesmo. Eles são bem abertos, eles gostam de estrangeiros, gostam de gringos no próprio país e eles sempre querem descobrir culturas novas. São pessoas mais aproximadas da Europa, por isso mais abertas, de mais calor no peito. que legal. E aí quando eu vi que você também aborda no seu canal, né, que as ucranianas adoram namorar brasileiros, eu disse, olha aí, então tem coisas em comum. Sim, sim, Tem exatamente. coisas em comuns aí nessa cultura, né? Especialmente agora que tem muito imigrante na Ucrânia, especialmente na capital. Quando você vai à capital, você consegue ver muitos namorados internacionais. Tem muita ucraniana namorando internacional, homem internacional, muito mesmo. Cada segundo namorado que você vê na rua é um couple internacional, namorados internacionais. Olha, quero perguntar a você, qual é o seu livro favorito? Segunda pergunta. O meu livro favorito, você acabou de citar aí, assim, o meu livro de cabeceira o, a mitologia grego-romana, o livro de ouro da mitologia grego-romana. Eu me leio Olha, muito. eu amo as Metamorfoses de Stoll, mas só que esse livro poucos conhecem. Descreve as metamorfoses, principalmente o amor da Psiqueia e Amor, né? É assim que eu estou um Sim. bocadinho nervosa, por isso eu posso falar errado, mas. Não, A tranquilo.
psiqueia, que é o amor entre como é que no nosso corpo, eu acho que eles tiveram uma metáfora aí, como é que o amor reage com a psique nossa, né? Como é que é importante. Depois, lembra da Mulher-Aranha, né? A Aranheia, ou como é que ela se chamava, nossa? Eu tenho que traduzir isso agora do russo tudo. Mas, no geral, esse livro é desse tamanho e eu desde criança lia e eu amo esse livro. E para mim, não há nada melhor que ler literalmente o dicionário da mitologia grega. E eu gosto da mitologia grega. Bacana. Eu vou até te mandar um poema que eu escrevi que tem os principais deuses da mitologia grega. E eu vou Perfeito. citando todos eles numa declaração de amor. Agora, assim, só um parênteses. O que eu mais gosto de toda a magia que tem na mitologia grega, romana, depois que eu conheci sempre um pouco mais, é das Bacas ou das Moiras, que são aquela figura de três mulheres que elas Pois têm é. um olho e que elas conseguem ver Sim, o sim, presente, sim, o sim. passado, o futuro. Eu Sim, acho mágico o que está escondido nesse mito delas, né? É muito instigante essas mulheres que de repente vê tudo e que podem até matar os deuses, né? Porque ela podem cortar o fio dourado dos deuses, dependendo do seu destino, que são elas próprias, né? Assim decidir. olha, lembrando agora, eu lembro que quando eu lia esse livro de Stoll, eu até vou, peraí, eu vou procurar, eu quero mostrar, né? Porque se eu não. Stoll, as Eu vou te mandar o poema, porque eu sou um poeta que raramente decora os meus poemas. É por isso que eu vou te mandar depois, tá? Eu já ia pedir para você citar o seu poema, mas eu fiquei assim, será que eu pergunto? Aí eu posso citar um que decorei, nunca mais esqueci, e sempre que tenho oportunidade, recito. Oh, é esse livro aqui que eu tenho em casa, Ah, Мифы древности, Stolь. Infelizmente não encontrei em português, mas no geral sim, ele descreve. E eu só queria falar aqui uma coisinha, antes de você citar o poema. Quando eu estava lendo os mitos e como é que, por exemplo. Deixa eu pensar aqui uma coisinha. Não lembro bem o nome desse mito, mas quando eu lia, parecia que eu estava lendo a obra do Shakespeare, literalmente. Tem muita coisa que os grandes escritores e poetas hoje em dia, provavelmente inconscientemente ou conscientemente, eles adotaram da mitologia grega antiga. E aquela coisa que o Romeu, né, matou-se, bebeu o frasco, a Julieta matou-se quando viu ele morto. Isso tudo se descreve na mitologia grega, também acontece isso. E um dos meus mitos preferidos também é o mito do Ícaro, né? Que o pai deu asas para ele e ele voou, mas o pai falou: não voas demasiadamente alto, porque o sol vai queimar as tuas asas. Mas ele voou, caiu, nossa, meu Deus. E também aquele mito que tem a ver com cada signo, por exemplo. Qual dos signos? Espera aí. Eu gostei de um mito que descreve. Qual era o signo? Caramba, eu esqueci o signo. Eu acho que era. Deixa eu pensar. O signo da Libra. Cada dia tem o deus do sol, o Hélios, que ele abre as cortinas e o solpão abre-se. E o homem, ele queria muito experimentar a carruagem desse Hélios que abria, mas só que essa carruagem era só para Hélios. E quando ele experimentou a carruagem, queimou-se esse homem. Eu não lembro, eu acho que era o mito da Libra mesmo. Que tudo tem a sua. Como é que isso se chama? Balança no mundo. É, O exatamente. equilíbrio. Por favor, cita o seu poema. Quero ouvir muito e acho que muitas pessoas querem ouvir também. Ah, tá. Como eu falei, eu sou um poeta péssimo, eu não decoro os meus poemas, eu só recito lendo. E eu não estou no meu estado de origem, né? Eu estou no estado do Ceará, fazendo uma intervenção literária aqui, mas vou tentar lembrar ele na íntegra. Esse poema se chama Quanto Vale uma Palavra? E Uhum. que foi escrito no ano da eleição, na última eleição que a gente teve no Brasil para presidente, porque se tornou a era da fake news no nosso país. Né? As pessoas estavam falando muitas inverdades em Facebook, WhatsApp, conturbando muito todo o processo eleitoral. E aí ele começa assim:
Quanto vale uma palavra? Vamos por tamanho, peso e centímetros nelas. Quanto vale uma palavra para a mãe que ouviu a palavra do filho ainda menino, ou para o surdo que ouviu pela primeira vez aos 30 anos, ou para os irmãos e irmãs de raça, cor e gênero que sonham em ser livres? Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma palavra, uma vez que a história se repete de novo, de novo, de novo e nada é novo? Quanto valeram as palavras do Nietzsche, do Calígula, do Mandela, do Gandhi? Quanto valeram as palavras do Hitler, do Napoleão, do Raposo? Quanto vale uma palavra? Quanto vale uma palavra? Ei, é uma pergunta. Quanto vale uma palavra? Quero que seja respondida em silêncio, porque tem hora que vale mais o silêncio do que a palavra maldita. Nossa, eu acho que as pessoas agora elas estão. Nossa, tá muito. Primeiro, está muito poderoso. Segunda coisa, você está interagindo com a pessoa que lê o poema ou que está ouvindo o poema, literalmente. Você entra na pessoa quando você cita o poema. Você faz uma pergunta ou uma questão, cada um de nós já tenta responder. Quanto vale uma palavra? Quanto? Não sei, não sei. Não sei o que é que eu devo responder. Vai acabar o poema, o que é que eu vou responder? Terceira coisa, você cita vários problemas do mundo que nós estamos passando agora. Quanto valeu a palavra desse cara? Não vale nada agora. Para umas pessoas não vale nada, para outras vale tudo. E, por fim, você também abre a sua visão sobre quanto vale uma palavra. Você cita que tem pessoas de várias raças, tem pessoas de vários sentimentos, tem pessoas de várias classes e todas elas têm a sua palavra que vale. Mas para quem e quanto ela vale? Incrível. Que bom que gostou. Eu amei. Eu achei muito poderoso. Eu achei muito poderoso. Que Olha, bom. na Rússia e Ucrânia é bem popular, a poesia é muito popular. Os canais de poesia na Rússia e Ucrânia levam aos milhões. As mulheres que citam as poesias chegam a ter a 22 milhões de visualizações, igual à música cantada no Brasil. Mas eu acho que o Brasil é uma poesia, porque cada música que vocês têm é uma poesia. Vocês simplesmente não chamam isso de poesia, mas é uma poesia. Absolutamente cada coisinha que dá para ouvir no Brasil a semana inteira, fiquei-te esperando, por que isso não é uma poesia? Isso é uma Nada. poesia. Mas só que os russos são mais, né, mais depressivos, gostam mais desse efeito ASMR quando você está aí um a um. Eu acho que o seu poema faria muito sucesso na Rússia. Então, como é que é? Eu vou aqui mostrar. Deixa eu. Vou mandar meu poema para você, que tem os gregos, que tem baseado na mitologia Sim. grega-romana, e aí já faço um Ah, desafio, você gravar ele e postar no seu canal, hein? Nossa, não, isso vai ser um grande desafio. Não, eu acho que aí seria melhor eu postar esse vídeo no seu canal mesmo. Ou até você próprio citar o seu poema. Por quê? Porque você faz essa entonação, você sabe onde dar as paradas. Quando eu vou ler o seu poema, eu vou ler com os meus olhos, a minha alma, vai ser diferente. Mas vai ser interessante. Por isso, manda, por favor. Se eu conseguir, mas eu não vou conseguir ler com os seus olhos, eu vou ler com os meus olhos. Sim. Deixa eu procurar aqui. Primeiro, hoje em dia estão populares os poemas onde as garotas muito bem vestidas fazem poesia crítica ao estado social, como é o estado social no sentido
Ele não me escreve porquê? Porquê é que ele não me escreve, caraças? Onde é que ele está agora com qual amante ele anda? Mas ok, amanhã ele oferece o carro e eu vou tapar os meus olhos para essa sua traição. Mais ou menos assim. Eu faço as traduções que passam pela cabeça, mas mais ou menos esses poemas. As mulheres fazem crítica aos homens e são mais ou menos assim, mulheres muito bem vestidas leem os poemas. É bem Uhum. diferente, assim, como é que a poesia era tratada. Depois, e vou mostrar mais séria, mais séria. É porque você falou uma Olha, coisa muito interessante. sim, diga, por favor, eu já vou falar. Você falou uma coisa muito interessante quando você citou o Tim Maia aí, né, a semana inteira, fiquei esperando. Quando eu comecei a escrever poesia, eu vi uma poesia do Vinícius de Moraes, que é um poeta muito consagrado, e aí ele escreveu um verso que diz o seguinte: é a flor que beija o beija-flor ou o beija-flor que beija a flor. Quando eu li esse verso, Não, mas é a beija-flor que beija a flor. não, e aí eu escrevi um verso assim, nossa, como é que o Vinícius escreve uma coisa tão simples dessa forma, mas com tanto sentimento? Então, eu disse, então eu vou dar a minha versão a esse poema. E aí eu escrevi o seguinte: entre todas as flores, eu sou a flor que o beija-flor beija. Em todas as flores eu sou a beija-flor. Nossa, isso é genial! Isso é como na vida. Exatamente. Nossa. Isso foi agora, tipo, o meu cérebro travou, bucou, sabe? Tipo, como, onde? Nossa, isso foi bem genial. Entre todas as flores, eu sou a beija-flor que beija a flor. Incrível isso. Olha, quem gosta de tatuagens já sabe o que é tatuar. Isso me lembra da poeta ucraniana, ela é uma mulher. Ela escreveu: pessoas, sejam mutuamente belas. Como no amor, tem o amor mútuo, ela escreveu: pessoas sejam mutuamente belas. Como nós podemos ser mutuamente bons uns para os outros, sejam belas. E belas o quê? Belas por dentro e por fora. Por fora para a pessoa se sentir bem quando você lavou o cabelo, pelo menos, né? Já está útil. Estou falando do meu agora. E quando você é bonito e bonita por dentro, quando você tem o que demonstrar a outra pessoa. A escritora se chama Lina Kostenko e o bom agora é que muitas pessoas usam a poesia para tatuar, fazer tatuagens. E a Lina Kostenko é uma das pessoas, ela já tem 100 anos, eu acho, ela ainda está viva. Ela tem 91 anos, ela ainda está viva e é uma das poetas mais tatuadas da Rússia e Ucrânia, porque as pessoas gostam das frases que ela usa nos seus. E eu acho que você, por exemplo, se você vai publicando, eu não sei se vocês têm sites de poesia lá no Brasil, os sites de poesia na Ucrânia e Rússia são bem populares, bem usados como o Instagram. Todas as pessoas que querem podem publicar lá e as pessoas outras leem, compram, apoiam. É como o Patreon quase. No Brasil existe uma coisa parecida? Sim, a gente tem alguns sites voltados para a poesia, tem um Recanto das Letras, que reúne vários poetas. A editora tem o seu próprio canal e seu próprio blog, que a gente está sempre falando de literatura, de poesia. Eu, enquanto escritor, tenho um Instagram individual, né, que é David Almeida, o Ser Poeta. E lá eu estou sempre recitando, escrevendo os poemas que escrevo. Está bem parado o canal, porque eu estou voltado muito para a editora, a gente tem publicado bastante, né? Então, eu, enquanto CEO, tenho tomado muito meu tempo publicar pessoas e aí é um ditado aqui no Brasil que diz o seguinte: casa de ferreiro, estopo de pau. Então, assim, eu estou tendo muito pouco tempo para cuidar das minhas poesias e estou cuidando das poesias de outras pessoas. Mas quem quiser ver os meus poemas está no meu Instagram, Davidson Almeida, o Ser Poeta. Também um canal no YouTube, lá eu de vez em quando recito um poema.
e vai ser bastante bacana receber vocês aí nas nossas plataformas digitais, não é? Nas nossas redes sociais. E Pois quem é, tiver por favor, interessado, Davidson Almeida. em conhecer um pouco mais da editora, querer fazer um papo como esse, enfim, a gente tem o nosso WhatsApp, que é o mais 55 819 8641 1677. É o canal da editora Ser Poeta. Será um prazer conversar sobre poesia, sobre Brasil, com quem tiver afim. Eu estou vendo o Davidson Almeida, encontrei aqui. Isso. Davidson, pode falar mais sobre o seu canal e onde posso ouvir mais dessas entrevistas? Por favor. Ah, bacana. O nosso canal é Editora Ser Poeta. Esse canal, ele tem um programa que a gente iria fazer no nosso canal, mas não deu certo, que se chama Café Literário, que vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas. E lá a gente está sempre batendo um papo com poetas e poetas, autores e autores contemporâneos para falar sobre a literatura. Então, quem tiver a fim de conhecer um pouco mais sobre o que a gente está publicando, é só se inscrever no nosso canal. O Café Literário, como eu falei, tem uma playlist exclusiva, tá vendo? Então lá a gente está sempre falando dos nossos autores, o que é que a gente está publicando. Esse aí é o card do programa de hoje, que não deu certo, mas já já eu vou repostar essa entrevista. Tem um pouco também aqui embaixo, o card sobe um pouco, o card preto sobe mais um pouco, por gentileza. Aqui, aí. Esse card aí, então, a gente está tendo pequenos vídeos que os autores que publicaram com a gente, as autoras, falam como é que é o processo da escrita, como é que foi escrever, como é que foi chegar até a editora. São pequenos depoimentos dos nossos autores, né? É um conteúdo novo que a gente ainda está postando, 2 vezes no mês, a cada 15 dias a gente está postando um poeta novo, enfim. Seria muito bom receber você lá, viu, colega? Nossa, maravilhoso. Muito obrigada por partilhar. Pronto, Uau. vamos por aqui. O quê? Peraí. O quê? Eu acho que a gente Ouvi. já pode se despedir da galera, né? Deixar esse gostinho de Sim, quero mais. sim, exatamente. E quem achar que a gente deve repetir esse bate-papo, deixa aí nos comentários, né? Se a gente deve voltar a conversar mais sobre as nossas experiências na literatura, Brasil, Ucrânia. Deixa aí no canal. A gente vai estar enviando para a Anastácia alguns dos nossos livros. Ela vai receber em breve. Ela vai receber, e aí eu espero que ela goste do material, que ela possa falar um pouco também dos poetas que a gente vai estar enviando. Todos eles são contemporâneos, a gente publica muito escritores contemporâneos, e é isso. Nossa, muito obrigada por você ter entrado em contato comigo. Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. E temos aqui muito boa live. John Stokes, muito obrigada a você. Concordo plenamente. Muito obrigada. Eu desejo hoje a todas as pessoas que assistiram a essa live, primeiro, muita saúde, muita felicidade. Segundo, visitar os nossos canais, se inscrever aqui no canalzinho, quem entrou do nada, se inscrever no canalzinho Editora Ser Poeta, se inscrever no canalzinho Canal Sanasta e também visitar e ler as poesias do Davidson Almeida. Muito obrigada por você ter citado as suas poesias sobre o quanto vale uma palavra, sobre beija-flor e flor, que beija-flor. Muito obrigada Tá por ok. isso. E beijinho e tudo do melhor para si e para os seus. E muito obrigada por todos quem assistiu. Talvez eu volte agora para mais uma live, quem sabe? Vou continuar um bocadinho. E tchauzinho, gente. Até já.